Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo novamente a mais uma live. E se você está vendo, provavelmente agora, porque ela foi gravada. E se ficou gravada, lembra, valeu muito a pena. Hoje a gente vai falar sobre as principais causas das doenças autoimunes. Então, eu julgo uma das lives mais importantes para você, profissional de saúde, que queira aprender sobre doenças autoimunes, tá certo? A gente está começando aqui mais uma live, então seja muito bem-vindo e você pode parar, ver e rever quantas vezes você quiser, certo? Se você quiser, adianta um pouquinho aí o vídeo para eu poder, porque agora você sabe, eu vou dar as boas-vindas para quem está ao vivo aqui comigo e também vou apresentar um pouquinho sobre a live de hoje, tá certo? Bom, então uma boa noite para todo mundo que está ao vivo, chegando aí, estamos chegando segunda-feira à noite. Espero que todo mundo esteja muito bem. E vamos começar mais uma live, né? A live de hoje é sobre as principais causas das doenças autoimunes. Como eu venho falando para vocês, se você trabalha com pessoas, você trabalha na área da saúde, provavelmente você vai se deparar com uma pessoa com doença autoimune. E provavelmente isso aumente cada vez mais no seu consultório. Porque as doenças autoimunes cada vez mais estão aumentando. As doenças autoimunes já são muito pouco diagnosticadas e mal tratadas, tá? Ou também orientadas de forma adequada aos pacientes. Então, cabe a você, quando o paciente chegar no seu consultório, ajudá-lo da melhor forma possível. E eu estou aqui para te dar todas as ferramentas, você aprender de uma vez por todas a dominar as doenças autoimunes. Eu vou contar já um segredo aqui para vocês e que você pode me cobrar mais para frente. As doenças autoimunes não é que elas só estão comuns, elas vão aumentar cada vez mais. Tá? Isso é explicado por conta das causas das doenças autoimunes, tá? Que você vai aprender aqui e que eu vou colocar algumas questões aqui que você vai aprender muito hoje, tá? Eu separei várias causas de doenças autoimunes. A gente vai ver se vai conseguir falar todas ou não, mas tem as principais aqui que eu não posso deixar de falar para você hoje, certo? Então fique à vontade para você compartilhar essa live com quem você quiser, né? É só clicar no aviãozinho aqui embaixo, aqui ao lado, no canto direito. E aí você envia para 2 pessoas que estão com a bolinha verde, que elas estão online e vão aproveitar junto com você. Aqui ao lado tem uma caixinha, uma nuvenzinha com ponto de interrogação. É lá que você coloca a sua pergunta, se tiver alguma. E fique à vontade, aproveite bastante, não tenha vergonha de perguntar, porque aqui a gente está para aprender. E com certeza, às vezes você fica com receio de perguntar alguma coisa, mas talvez você tenha tido a coragem que o seu colega aqui não teve, e que você está ajudando não só você, mas outras pessoas. Então fique super à vontade, tá bom? Bom, então antes de mais nada, vamos dar as boas-vindas ao pessoal que já entrou. Então vamos lá. A Celina, além de minha paciente, é a primeira a entrar aqui. Então boa noite, minha querida Jaqueline, boa noite. Bine Neto, boa noite. O Jame, boa noite. Clarissa, Mirley, Marli, Rael, Graça, boa noite. Boa noite, Jaqueline, Silene, Adeia, boa noite. Boa noite, Ra, boa noite, Sunali, boa noite, Isa, boa noite, Carol, boa noite, Márcia e Ayrton, boa noite, Maíri, boa noite, Rosa, boa noite, Fê, Coen, boa noite, Roger, boa noite, Nelma, boa noite, Rogerene, boa noite, Cristiano, Maria, boa noite, Sam, boa noite, Ju, boa noite, Gislane, boa noite, Sil, boa noite, Lu, outra Lu, Amanda, boa noite, Aline, boa noite, Gi. E boa noite, Jussara. Então, boa noite para todo mundo que está entrando. E quem estiver entrando aí, seja muito bem-vindo. E vamos lá conversar então um pouquinho sobre
as principais causas das doenças autoimunes. Por que é tão importante você aprender isso? Porque a partir do momento que você entende o que é uma doença autoimune e você entende como ela pode ser causada, você vai investigar como você pode manejar a doença autoimune. Como assim? Quando você pensar no tratamento, você só consegue pensar num bom tratamento ou nas possibilidades se você entender a causa. Se você pensar só, o tratamento da doença autoimune é tratar intestino. Se você só pensar nessa questão, todo paciente de doença autoimune é a mesma coisa. Você vai fazer o mesmo protocolo e por isso não vai funcionar na grande maioria das vezes. Se você achar que doença autoimune é só vitamina D, você também vai ter chances de ter dificuldade no tratamento, porque não é sempre que é só doença autoimune. Às vezes você vai ver que o paciente está lá muito mal e a vitamina D dele está muito alta. Então, assim, é importante você saber causas, para que você não fique refém de uma única coisa, que você tenha uma única ferramenta. Lembra, na doença autoimune, quanto mais ferramentas você tiver dentro da sua caixinha de ferramentas, mais preparado você vai estar para tratar o seu paciente com doença autoimune, tá certo? Bom, quando a gente fala de doenças autoimunes, principais causas, imprescindível, tá? Você pensar no estilo de vida. Quando a gente pensa no estilo de vida, a gente pode separar em 3 coisas aí, que eu falo que são os 3 S's, tá? Então a gente pode pensar no S de esporte, em inglês, no S de stress e no S de sleep, né? Então são esses 3 que a gente vai comentar agora. Primeira coisa é a questão do estresse. É muito importante você conversar sobre estresse com o seu paciente. Pessoas que têm doença autoimune têm alto grau de estresse ou contido ou à flor da pele, tá? Você vai ver que tem pessoas que são muito estouradas e isso leva ao quadro de doença autoimune. Você vai ver que tem alguns pacientes que tiveram raiva contida, né? Que é aquela questão de, olha, eu já tive um trauma emocional lá atrás com alguém da família, com algum relacionamento que teve, enfim, você vai investigar isso. Por quê? Porque normalmente você tem essa questão de guardar muito as coisas dentro da doença autoimune. Então investiga isso no seu paciente. Como está o relacionamento com o cônjuge que se mora com alguém, ou com os irmãos, com os pais. O relacionamento não só pessoal, mas o profissional. Como que está no trabalho? O trabalho está sendo bom ou está sofrendo algum assédio ou está sofrendo alguma pressão exacerbada, né? Que ela pode estar carregada de tanto trabalho que ela se cobra muito. Tem várias coisas que é importante você avaliar, então, questão de todo o ambiente do seu paciente. Então, avalia muito a questão dos relacionamentos, avalia que história de vida, porque o estresse e tudo isso pode estar relacionado com como causa da doença autoimune. E você vai observar isso quando melhorando, tratando de forma eficaz o trauma emocional que teve, ou então tendo maneiras de reduzir o estresse, essa pessoa começa a melhorar os sintomas, os anticorpos começam a diminuir e toda a saúde dela começa a se regenerar. Porque a parte do estresse às vezes é tão grande que não dá para você dar, você pode dar qualquer tipo de suplemento, mas o estresse é tão grande que inflama muito o corpo e piora a doença autoimune. Quando você fala de estresse, é importante você conversar com o seu paciente sobre técnicas anti-estresse. É importante a gente ter uma mini férias, né? Algo que nos relaxe todos os dias. É importante você tirar férias, viajar e tudo mais, é bacana. Só que de nada adianta se você só esperar esse momento para descansar. É importante você ter um anti-estresse, por exemplo. Pode ser um esporte. No meu caso, por exemplo, quando eu jogo bola, eu esqueço dos meus problemas. Então, isso é bacana fazer. Ou quando eu faço atividade física. Então, também pode ser algum tipo de atividade física. Tem pessoas que desestressam quando vão correr na rua, tá? Tem pessoas que não. Pessoas que quando fazem meditação, elas diminuem o estresse. Tem pessoas que às vezes vão ler um livro e diminuem o estresse.
Tem pessoas que às vezes vai passear, ou vai numa loja, ou vai num shopping passear, e tem um momento de anti-estresse. Tem pessoas que fazem práticas corporais como yoga, tai chi, liang kun e assim por diante, e se sente menos estressado. Então, a partir disso, fazer uma técnica anti-estresse vai ser fundamental para que o seu paciente consiga ter saúde e consiga com isso também reduzir a primeira causa, que eu julgo uma das principais causas de doenças autoimunes. Se a gente quer melhorar, precisamos sim conversar com o nosso paciente e ver o que ele pode estar fazendo para reduzir esse grau de estresse, porque para muitos deles é um gatilho bem importante, é uma causa enraizada aí dentro da doença autoimune, certo? Então, trabalhe bem o estresse do seu paciente. E é aquela coisa, às vezes o seu paciente tem doença autoimune e você diagnosticou e você detecta isso. Eu não estou preparado para cuidar da parte de estresse. Indique a um bom terapeuta que possa te ajudar nesse tratamento. Lembra, é importante você saber sobre doenças autoimunes e fazer o máximo que você conseguir, mas também entender que é tanta coisa para ser feita que sim, você vai precisar de um tratamento em conjunto. E é fundamental você ter pessoas capacitadas ao seu redor para ajudar o seu paciente. Então, você ter alguém de sua confiança que seja terapeuta é bacana. De repente você é o terapeuta já, então ótimo. Essa parte do estresse você já vai saber manusear, tá bom? Então tenha essa questão aí, esse cuidado. Uma outra questão e uma causa muito forte também, que pode ajudar aí na questão da doença autoimune, é a questão do esporte. A atividade física é muito importante para o seu paciente. Lembra que a pior coisa que ele pode fazer dentro da doença autoimune é ser sedentário. Então, qual o melhor exercício para quem tem doença autoimune? A pergunta não deve ser feita essa. A primeira coisa que a gente tem que pensar no exercício é: sedentarismo é a pior coisa. Então, qualquer coisa que seja fora do sedentarismo já vai ajudar. Agora, a gente pode pensar em coisas mais otimizadas e ideais para a doença autoimune. O seu paciente ele tem que ter uma boa frequência das atividades físicas. Quanto mais fizer, melhor para ele. Então, se ele fizer 2 vezes por semana já é bom porque é melhor que sedentarismo. Mas se ele fizer 3 vezes a semana, melhor ainda. Se ele fizer todos os dias, melhor ainda. Dentro da frequência, a gente também tem que trabalhar a intensidade. Alguns pacientes, é importante você entender que a intensidade é individual. Para alguns pacientes, a intensidade vai ser capaz, vai ter uma intensidade mais alta. Por quê? Porque às vezes ele está menos desinflamado, enfim. E qual a intensidade que a gente vai recomendar para o paciente com doença autoimune? A intensidade que seja capaz de ele fazer um bom treino, ele pode até se esgotar, mas no dia seguinte ele tem que estar preparado para já estar totalmente recuperado e pronto para o próximo treino. De nada adianta ele chegar hoje treinar de forma eficaz, amanhã ele está dolorido, ele está cansado, dolorido, no outro dia também, você está fazendo com uma intensidade maior do que deveria, está prejudicando a doença autoimune. Então lembra que uma das causas de doença autoimune, além do estresse, sedentarismo, tá bom? Outra coisa que a gente também tem que pensar, muito importante, dentro das doenças autoimunes, como principal causa é a privação de sono. Eu vejo a privação de sono com o estresse as duas principais causas de doenças autoimunes. O sono, quando você tem um sono reparador, você regulariza seu sistema imunológico, tá? Seu sistema imunológico ele precisa ser equilibrado, né? Uma das causas, a doença autoimune é caracterizada pela disfunção imunológica. Quando a gente tem a disfunção imune, a gente vai piorar nossa doença autoimune porque há uma inflamação maior dentro do seu paciente. Então, para que você melhore, é importante avaliar o sono do seu paciente, porque não é só a quantidade de horas de sono, isso daí é muito individual, mas sim mas entender o quanto de horas que o seu paciente precisa para que ele acorde descansado. Isso é muito importante.
A partir do momento que ele acorda descansado, você sabe que tem um sono reparador. E esse sono reparador é capaz de reequilibrar o sistema imunológico dele. Não adianta nada ele estar com dores crônicas ou estar com uma gripe ou um resfriado e estar querendo tomar todo tipo de suplemento, ou a doença autoimune está em crise, e ele não pensar no sono, ele achar que todo suplemento que ele está tomando está ajudando. Se o sono não estiver em dia, acredite, vai trazer prejuízos. Então você tem que trabalhar isso e investigar as causas, tá? A gente ainda vai fazer uma live só de sono para você saber as causas e tudo mais. Mas entenda que a alimentação também está relacionada, o estresse, higiene do sono. Tem live que eu já fiz aqui sobre sono também, mas a gente vai programar para fazer outra também voltada a doenças autoimunes. Avalie o sono. Tá? Então, avaliar também que entre meia-noite e 5 da manhã é o horário que o seu sistema imunológico está sendo restaurado. Então é importante. Às vezes o paciente ele dorme muito tarde. Avalia isso, porque a gente sabe a importância do ciclo circadiano dentro da doença autoimune. Não adianta nada você pegar e falar, eu durmo 7 horas por dia, das 3 da manhã às 10 da manhã. 7 horas. A mesma pessoa pode dormir às 11 e acordar às 6. Aqui dormiu às 11, ela vai ter um sistema imunológico muito mais equilibrado. Aqui dormiu mais tarde, vai ter um sistema imunológico mais disfuncional, e com isso vai prejudicar a doença autoimune dela. Então a gente tem que saber disso, tem que saber que o sono é um imunomodulador. Você tem que saber disso, tá bom? Uma outra questão também, uma grande causa das doenças autoimunes é o intestino. Por quê? Porque dentro do intestino a gente tem 80% do sistema imunológico localizado dentro do intestino. Então, é importante tratar o intestino? Sim. A grande maioria das doenças autoimunes tem relação com o intestino. Antes da gente abordar toda a questão do intestino, lembrar essa questão que o intestino tem relação com vários órgãos. A gente já sabe do eixo intestino-cérebro, intestino-fígado, tá? Intestino-pele. Então, se você cuidar bem do seu intestino, com certeza as doenças autoimunes, além de ter relação direta, por exemplo, com o fígado, que é um órgão detoxificante, então ajuda a desintoxicar seu corpo. A parte cerebral, então tem pessoas que vão ter ansiedade, depressão, o intestino saudável melhora isso. A pele, psoríase, se a gente pensar, tem relação com o intestino. E lembrar que o intestino tem acoplado aí as doenças autoimunes, tem acoplado o sistema imunológico nele, 80% do sistema imune está dentro dele, então as doenças autoimunes têm relação com o intestino, sim. E aí avaliar a questão de digestão adequada, avaliar a questão de disbiose, avaliar uma possível gastrite, o H. pylori, que a gente vai falar mais para frente. Lembrar principalmente do desequilíbrio intestinal, porque assim, a disbiose, quando você tem uma disbiose, você tem diminuição dos linfócitos T reguladores. Quando você diminui os linfócitos T reguladores, o seu sistema imunológico fica mais desequilibrado, porque o sistema imunológico depende desses linfócitos T reguladores para regular mesmo o sistema imune. Ter um sistema imunológico equilibrado depende do intestino. O intestino depende das bactérias, então a flora intestinal também é muito importante. E por isso a disbiose do seu paciente pode ser uma das causas da piora da doença autoimune. Porque assim que ele diminui muitos linfócitos T reguladores, ele começa a ter um processo de perda da tolerância oral. Essa perda da tolerância oral, o que acomete, o que leva o seu paciente a ter reação com diversos alimentos. Então todo alimento que ele come, ele passa mal, ele não se sente bem, ele fica inchado com tudo. Isso pode ser uma característica da pessoa que está com perda da tolerância oral. Você faz um teste alimentar, você tem reação a 1, 2, 3 alimentos, tudo bem, isso todo mundo tem, não é algo patogênico, tá? Patológico, e sim é algo que normal. Agora, se você tem aí de 200 alimentos você testa 50, 80, 100 alimentos você está tendo reação, cuidado, provavelmente você está perdendo a tolerância oral. Essa tolerância oral depende do seu intestino, então cuide muito bem do seu intestino.
Doutor Felipe, então só o intestino é a chave para a doença autoimune? Não, se você escutou, talvez se você tenha chegado agora no meio, tenha escutado, né, o intestino, tanta função que ele tem, né, até de proteger você de alimentação inflamatória. Pode ser que você pense que toda doença autoimune é intestino, e foi uma das coisas que a gente falou logo no começo da live, que intestino ajuda muito na doença autoimune, mas não é só isso, tá? Lembrar, por exemplo, que pessoas que têm risco de esclerose múltipla, tá? Doenças autoimunes neurológicas, tá? Tem relação com trauma cerebral. Então, isso é legal para você ter uma noção. Por exemplo, vamos supor que você viu um paciente com um anticorpo antimielina, tá? Ou anticorpo anti-acetilcolina, enfim. Se esse paciente tem um desses anticorpos, pode avaliar o equilíbrio, tal, tudo certo, tá tudo bem. Pedir uma ressonância, tá tudo certo. Você só achou, foi um achado de exame. E esse anticorpo, o que você vai orientar? Tome muito cuidado, porque traumas cerebrais podem ser, traumas físicos, né? Podem causar ou ser um grande gatilho para a doença autoimune, para a esclerose múltipla, por exemplo, tá bom? Então saiba disso, por quê? Porque não é só intestino que vai resolver, tá certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Estão gostando? Opa, coraçõezinhos é que sinal que vocês estão gostando, então tá bom. Então vamos lá. Além do intestino, o que é importante o seu paciente saber também é que a alimentação pode ser uma das causas. E é comum ter a alimentação como causa. O principal, como eu falo, é porque qual vai ser o alimento que tem como causa? Todo aquele alimento que atravessar o seu intestino de forma não digerida e que estimule o sistema imunológico. Então, o intestino mais permeável vai aumentar a quantidade de alimentos que o seu corpo vai reagir, certo? Além disso, os alimentos que você reage, a gente tem que lembrar que, obviamente, cada um tem a sua peculiaridade, então cada um vai ter alguns tipos de alimentos que vão ser mais inflamatórios, mas que sim, glúten, lácteos são muito comuns para várias doenças autoimunes. Quando a gente fala de glúten, a gente fala de alteração do sistema gastrointestinal e do intestino, alterando as junções estreitas, e com isso a gente faz com que mais alimentos piorem o seu sistema imunológico, tá? Então a alimentação ela pode ser sim uma grande causa das doenças autoimunes, inclusive, por exemplo, doença celíaca, a principal causa, glúten. A gente sabe que o Hashimoto tem relação com glúten aumentando os anticorpos anti-TPO. A gente sabe, por exemplo, que o leite pode ter relação com diabetes tipo 1. Camarão com retocolite ulcerativa, tá? E assim por diante. Tem pacientes que têm problemas com abacaxi, e aí desenvolve, por exemplo, entra em crise de psoríase, tá? Mas não chega a ser a causa principal. Mas esses são alguns exemplos de doença autoimune em relação como causa a alimentação. Então, avalie a alimentação do seu paciente, tá bom? Além disso, a gente tem que lembrar que não só a alimentação, por exemplo, o glúten hoje é visto como um grande vilão por vários motivos, tá? Não só para quem tem doença celíaca, mas o glúten ele sofreu um processo de hibridização, o que forma novas proteínas e com isso torna ele mais reativo ao sistema imunológico. A gente tem também além da questão dele ser hibridizado, né? Então sofreu um processo de hibridização. Ele também tem a relação que cada vez mais é utilizado o glifosato no cultivo do glúten. E o glifosato, quando ligado ao alimento, ele altera a proteína do alimento e torna ainda mais reativo. Então você junta os três pontos, o glúten, a hibridização, junto com
a junção do glifosato, você tem um glúten extremamente inflamatório, e por isso que toda doença autoimune tem que retirar o glúten, e o glúten é extremamente inflamatório por várias coisas, tá? Então às vezes não é nem o glúten em si para muitas pessoas, mas o fato dele ser hibridizado e junto com isso ter agora, além da hibridização, também ter o glifosato altera muito, tá bom? Tenha muito cuidado com isso, certo? Toxinas, tá? Aqui, tá, eu só te dei um exemplo, tá? O abacaxi, a psoríase é um exemplo, tá? Não quer dizer que todo mundo tenha. Então, o que ficou claro mais é o glúten. Tem algumas pessoas que, por exemplo, quando comem ovo, tem doença autoimune. Então, a alimentação pode ser a principal causa da doença autoimune, tá? Então, a gente já falou de esporte, né, atividade física, de sono, da alimentação, intestino e de trauma, certo? Agora sim, agora já voltou. Bom, além disso a gente tem o que? Químicos, toxinas. Então por que é tão comum? Aí você começa a ver por que é tão comum doença autoimune em mulheres. Por quê? Que toxinas tem? A gente pode estar pensando tinta de cabelo, esmalte, tá? Produto de beleza, isso sim. Lembrar também que você tem aí o bisfenol A, que é muito comum, tá? Bisfenol A é muito comum a gente encontrar no plástico, tá? E não só isso, a gente também tem mercúrio, tá? Mercúrio, chumbo, cádmio, são metais, tá? Você passa batom e fala, nossa, aquele batom é bom porque ele fixa bastante, então ele pode conter muito chumbo e por isso ele tem esse poder de fixação e tá te fazendo mal. Tem algumas mulheres que usam também não só a questão de produtos, mas por exemplo, tem muito produto de beleza que tem parabenos, isso também complica, traz muito prejuízo para a saúde, tá? Questão de mercúrio também, pessoas que têm tatuagem, principalmente colorida, cor vermelha, tatuagem cor vermelha, é tóxico para a pele, tá bom? Também pode levar. Todo mundo vai ter problema com os metais? Não é toda pessoa que tem doença autoimune vai ter problema com o metal. Mas isso vai depender de cada pessoa, mas tem que saber que é uma das causas. Então saber investigar, tá bom? Alumínio também, tá bom? Então você tem que saber disso, por quê? Porque se você sabe a causa, tratar é mais fácil. Tá? Deficiência de vitamina D também é uma causa comum, tá? Então avaliar a vitamina D, a última live a gente falou sobre vitamina D, então corre lá qualquer coisa, mas assim, vitamina D, um resumo básico. Deixar para o seu paciente de doença autoimune de 70 e 80, importante a suplementação, e não tenha medo de fazer seu paciente ter uma boa suplementação. Cuidado só com a sarcoidose, contraindicado isso por conta do excesso de cálcio que pode gerar, tá bom? Mas vitamina D é importante e principalmente deixar nesses níveis otimizados. Não caia naquela falácia de achar que 20 a 30 tá ótimo, tá? Porque ótimo só tá aqui no Brasil, porque você vê lá fora, eles colocam de pelo menos de 40 a 100 tá otimizado, tá bom? Então, você instala lá, demora uns 5, 10 anos para chegar alguma informação aqui, né? Por isso que eu procuro trazer informações lá de fora para vocês também, porque a gente sabe que aqui, infelizmente, às vezes demora um pouquinho para chegar as informações. E se a gente fica esperando, a gente come bola ou a gente deixa de tratar tanta gente que podia se beneficiar ao longo desse tempo, tá bom? Então, que vocês aprendam bastante aqui, porque eu estudo muito e coisas lá de fora para trazer aqui para vocês fresquinho e vocês conseguirem atender seus pacientes com doença autoimune, porque com certeza você vai ter mais ferramentas. Bom, e por fim, outra questão bem importante para a gente conversar é a questão das infecções. As infecções também são causas comuns de doenças autoimunes. Tá? A gente tem aí o parvovírus B19, que pode causar, por exemplo, diabetes tipo 1, doença celíaca, acho que ele também está relacionado, se não me engano, o Streptococcus pyogenes com psoríase, o H. pylori com Hashimoto,
tá? Então tem algumas infecções que podem causar, inclusive, como eu falei para vocês que ia trazer coisa nova, o SARS-CoV-2, o vulgo Covidão, ele também tem relação com, pode ser causa de doenças autoimunes, e por isso eu falei para vocês que é uma das coisas que você vai ter aumento no seu consultório é de doenças autoimunes, porque a gente sabe que existe um mimetismo molecular dentro do Covidão, tá? Com outras proteínas no nosso corpo, e isso pode aumentar a quantidade de doenças autoimunes num curto ou até médio prazo aí, tá bom? Por quê? O vírus ou qualquer bicho que estiver te infectando ou infectando, pega seu paciente lá com doença autoimune. Ele pode ter como principal causa uma infecção? Sim, converse com ele. Olha, eu tive infecção de gripe, de lá para cá eu comecei a desencadear, começou a aparecer a minha doença autoimune, tá? Então, entenda que se você tem uma infecção, ele pode agredir a sua célula diretamente, pode agredir o seu tecido, isso quando você libera as células do tecido, por exemplo, atacou a tireoide, tá? É comum, por exemplo, um Epstein-Barr ou um micoplasma atacar a tireoide, liberou o tecido tiroidiano para a corrente sanguínea. Isso ativa o seu sistema imune que pode atacar a proteína da tireoide. Ou então ele pode invadir diretamente a célula, uma célula, por exemplo, do intestino. E essa célula intestinal, ela é modificada a sua estrutura e começa a se tornar reconhecida como patógeno, como algo estranho para o seu sistema imunológico. Tá? Então a infecção pode também causar problemas dessa forma. Ou então a própria proteína do vírus, quando é reconhecido pelo sistema imunológico, tem um mimetismo molecular com outro órgão do seu corpo. E com isso pode causar o que a gente chama de reação cruzada, certo? Então ele pode estar alterando isso. Perguntou o seguinte aqui. Já existem estudos sobre a vacina em pessoas com doença autoimune? Ainda nada muito claro, mas o que a gente sabe em relação à vacinação não dá para saber muita coisa ainda, tá? Estamos em estado experimental, então não dá para falar muita coisa. Mas o que dá para falar, e que sim, eles já sabem, é que o Covidão inteiro, ele tem muito mimetismo molecular com os órgãos do nosso corpo. Então, tanto que uma das coisas que falam, dá complicação, infarto, AVC, essas coisas, uma das hipóteses que eles estão levantando é que você pode ter anticorpos antifosfolípides desenvolvidos e isso causar aumento de trombos, tá? É uma das hipóteses que já tem artigos sobre isso falando, e foi uma das coisas recentes que eu li, foi sobre a questão do Covid e as doenças autoimunes, tá bom? Então, saber que eles podem pode desenvolver doenças autoimunes é uma questão importante, porque quando seu paciente chega e ele te relata que teve efeitos pós-Covid, dá uma olhada se não teve alteração de anticorpos, tá bom? Dá uma avaliada, porque não custa. Às vezes uma dor articular, pode ser por conta de uma artrite reumatoide, às vezes pode ter a síndrome do anticorpo antifosfolípide, pode ter um lúpus, tá? São os mais comuns, pode desenvolver diabetes tipo 1, então o anti-GAD65 é bem interessante solicitar, tá bom? Então são algumas coisas que você pode estar avaliando com o seu paciente. Bom, hoje você aprendeu então as principais causas sobre doença autoimune. As principais causas das doenças autoimunes: estresse, sono, sedentarismo, alimentação, intestino, trauma emocional, né? Então a gente falou de relacionamentos, trauma físico, falamos de bater a cabeça, etc. Toxinas no corpo, infecções, vitamina D. Isso foi o que a gente falou hoje. Foi uma live bem rica, dinâmica, para trazer muito conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha sido algo enriquecedor para a saúde de vocês,
para a saúde dos seus pacientes e que você consiga melhorar cada vez mais a sua bagagem, né, a sua caixa de ferramentas seja cada vez melhor, né, mais rica, para que você consiga atender com excelência seu paciente com doença autoimune. Lembra, cada paciente com doença autoimune que você atender é único, não tem um protocolo para todos você vai fazer a mesma coisa, e isso é o bonito da doença autoimune, que para cada paciente realmente você vai tratar com muita atenção e muito carinho em cada aspecto para você descobrir as causas das doenças autoimunes. Hoje eu te apresentei várias ferramentas, talvez para um você tenha que utilizar 3 ferramentas, para outro 2, para outro 5, para outro 6, enfim. Você tendo a capacidade de saber quais ferramentas utilizar, fica muito mais fácil, tá certo? Um grande beijo no coração de vocês, tenham uma excelente semana e vai ficar salva essa live, então veja e reveja quantas vezes você quiser. Não deixa de comentar, deixar o comentário aí do que você achou, se valeu a pena, tá? Qualquer coisa de sugestão também fica à vontade, manda um direct, não tem problema nenhum, tá? Que a página aqui é para vocês aprenderem a dominar de vez as doenças autoimunes, tá certo? Contem comigo, um beijo no coração de vocês e uma boa noite.